let's go. Can't stop in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na 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 na. Life is dynamite. Na 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 na. Day to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Ai, ai, tô cansado. Nossa, hoje o dia foi puxado. O melhor de chegar em casa, passar o resto do dia com a Ciene, descansar. Tchau, meninos. Até amanhã. Eu vou indo nessa. Nossa, hoje nós dançamos bastante. As coreografias novas estão me cansando muito. Ai, ai. Finalmente em casa. Será que a Ciene fez hoje? Ela falou que não ia trabalhar. E me mandou mensagem dizendo que ia ficar o dia inteiro em casa. O que será que ela tá aprontando? Oxi, o que é isso? Balões? São as nossas fotos. Ciene, amor, cadê você? Pequena, onde você está? Ciene, ei, me responde. Será que ela... Cadê você? Aqui aonde, pequena? Oh, meu Deus, que coisa linda! Então foi isso que a Ciene ficou fazendo o dia inteiro. Mas por quê? Que motivo? Calma. Não é aniversário dela, nem aniversário de namoro. Oxi. Meu Deus, é o meu aniversário. Eu esqueci do meu aniversário. Nossa, eu acordei atrasado hoje. Eu fui pra empresa. Nós tivemos muito ensaio, foi muita pressão que eu me esquecendo do meu aniversário. Amor, vida, onde você está? Ei, cadê você? Fala onde você está. Será que ela subiu pro quarto? Na sala, cozinha, ela não tá. O único lugar que sobra é o quarto. Vamos lá ver. Amor, princesa, você está aqui? Cheguei. Ciene, que isso? Tá muito lindo, Ciene. Você vai fazer acabar chorando, amor. Tá muito lindo. Muito lindo. Poxa, amor, quando você me mandou mensagem dizendo que não ia trabalhar, eu achei que você não tava bem, que você tava mal. Eu até falei pros meninos que eu ia sair mais cedo, porque eu tava com medo de você ter passado mal. E no fim você tava arrumando essa surpresa pra mim. Pra você ter uma noção, eu tinha até esquecido do meu aniversário. Quando eu cheguei e vi as fotos e os balões na porta, a mesa, tudo decorado, eu fiquei pensando sobre o que era aquilo. Pois é, eu acabei esquecendo do meu aniversário.
só você pra lembrar dele. Ai, amor, eu te amo tanto. Você planejou um dia? E o que você planejou exatamente pra nós fazer agora? Olha, amor, é claro que eu adorei a ideia. Melhor aniversário. Só de ter você aqui, de você ter preparado tudo isso, já foi maravilhoso. Obrigada, amor. Bom, agora eu quero experimentar a sua comida, porque eu sei que ela é maravilhosa. E daí depois a gente vai assistir um filme e ficar juntinhos. Amor, que filme que a gente vai assistir? Por um acaso, coincidência, assim... Não é meu filme favorito, assim, justamente por isso que a gente vai assistir ele. Entendi. Então, você vai me bajular o resto do dia, ou melhor, da noite. É isso mesmo. Tempo depois. Hora do meu presente. Como assim, Zene? Você comprou um presente pra mim ainda? Um presente coletivo. Como assim, amor? Não tô entendendo. Presente coletivo. É aquelas coisas de casal, de sair vestindo as coisas parecidas, tipo roupa, o calçado. É isso? Não? Então o que é? Pensar mais um pouco. Tá, deixa eu ver. Não é as roupas. Presente coletivo é tanto pra mim quanto pra você, né? Então é uma passagem. Você comprou uma passagem pra nós ir Paris, Brasil, Nova York. Não, não é. Já sei. Amanhã é meu dia de folga. A gente vai ir naquele parque que você gosta muito de... Não, não é também? Então eu não sei. Eu faço a mínima ideia do que seja. Sobre a nossa última conversa. Nós conversamos sobre... Ai, sim, eu tô cansada, não tô pensando em nada. Calma, deixa eu raciocinar aqui, amor, calma. Deixa eu lembrar, acho que foi sobre a gente ter um bebê. Tem a ver com isso também. Tá, então tem a ver sobre nós ter um bebê. Presente coletivo. Oi? Ai, sim, não é mais fácil você me entregar o presente assim, eu vejo. Pronto, você sabe que eu não sou adivinha. Agora eu tô cansado, tô com sono, amor, eu não tô pensando em nada. Você vai me entregar. Tá. Fechar o olho? Pra quê, amor? Não, eu fecho o olho. Não precisa me vendar. Esse ali, não precisa vendar. Ai, tá bom, amor. Já posso abrir? Tá. Ai, eu tô nervoso. Uma caixa, amor. Mas, pra que uma caixa? Pra mim abrir? Tá. O que tem dentro dela? Me dá um spoiler pra me preparar meu coração. Você já deu spoiler. Que spoiler? Calma, você já deu? O que era? Mas se eu tenho um derrame, a culpa vai ser sua, tá, amor? Chama o SAMU? Não quero morrer, não. Não é drama. É só que você me entrega uma caixa e eu tô com medo que tem dentro dela, é só isso. Tô com medo
Tá, eu vou abrir esse N. Seu nome, né? Papai, um calçadinho. Esse N. É o que eu tô pensando. Amor, mas faz muito tempo que você soube. Ah, não. Entendi. Se eu tô feliz, amor, este é o melhor presente de aniversário que eu já poderia ter ganhado. Você já sabe se é menina ou menino? Ah, tá muito cedo. Você descobriu há 2 semanas. E me contou só agora. Ah, você queria fazer surpresa pro meu aniversário. Entendi. Oi, pequena. Oi, pequeno. Ai, tô muito ansioso pra você chegar. Eu sei que falta muito esse N, mas eu não vejo a hora de eu pegar ela no meu braço. 4 meses depois, vocês foram ao hospital para descobrir o sexo do bebê. Bom dia, senhor e senhora Parque. Sejam bem-vindos ao consultório. Primeiro filho? Legal. Então, Ensine, você pode entrar naquela salinha ali e vestir a roupa. Aí você pode vir aqui e daí a gente vai começar. Doutora, já dá pra saber o sexo do bebê, né? Se nós tiver sorte, dá pra ver hoje mesmo o sexo do bebê. Bem, senhora Parque, pode se sentar. Eu vou passar esse gel. Ele é um pouco gelado, mas eu vou passar. Aí a gente vai ver como que está este bebê de vocês. Não, é o nosso bebê. Oh, meu Deus. Doutora, ele tá indo bem, né? Tá saudável, tudo certinho com ele, né? Está sim, senhor Parque. Ele está saudável. Está se desenvolvendo muito bem. Olha. E é um menino. É um menino. Um menino. Amor, a gente vai ter um menino. Ai, que eu tô muito feliz, muito feliz. Obrigada, amor. Eu te amo muito. Bem, gente, por hoje é só. Acabou. Semana que vem, vocês vão poder vir aqui para retirar os exames tudo certinho do bebê, tá? E remarcar pra gente estar acompanhando ele, mas está tudo ótimo com ele. Ele está saudável, no peso certo, no formato certo, encaixamento tudo certinho. Ele vai nascer perfeito. Tá. Bem, agora que a gente já sabe o sexo, dá pra gente passar na loja, comprar as roupinhas, o berço, o brinquedo, e nas lojas de construções para comprar a tinta, comprar adesivo, pra gente arrumar o quartinho do nosso bebê. Pressa não, né, amor? Quanto mais antes a gente terminar, melhor. Porque senão vai que a gente deixa pra depois. Depois, quando a gente vê, o Aladino já está aí e a gente não fez nada. Se você topar este nome, a gente pode chamá-lo de Aladino. Tá bom. Então, vamos na loja agora? Vamos. Aí, vamos então. Aqui perto tem um shopping maravilhoso com roupas incríveis para criança. Quando eu descobri que eu ia ser pai, eu comecei a pesquisar as lojas para roupinha de criança.
Daí eu ia olhando as vitrines, entrava nas lojas e ia vendo. Aí eu tava esperando o dia de descobrir o sexo do nosso bebê. Achei que você queria ir comprar depois. Aí, assim, eu já sabia aonde tinha loja com roupinhas que eu conheço o seu gosto, conheço o meu gosto, então eu já saberia a loja que os nossos gostos iriam combinar. 9 meses depois, o quarto estava pronto e assim já estava no hospital para ganhar o Aladdin. Sim, Sr. Park. Seu filho nasceu. Nasceu bonito. Tem os seus olhos. Puxadinho. Eu vou morrer aqui. E a sua esposa se recupera bem. Agora eles já estão no quarto. Já de repouso. Nós já temos um banho no nenê. Ele já está sendo alimentado. Você vai querer acompanhar a primeira alimentação do Aladdin? É claro, eu vou. Aonde que é o quarto? Queira me acompanhar. Bem, o parto ele foi tranquilo, foi perfeito, sossegado. Como eu havia dito na ultrassom, o nenê ele estava no lugar certo pra gente ter um parto tranquilo. Sua esposa não sofreu muito, como acontece em muitos casos onde a mulher sofre bastante, né? Mas não foi o caso dela. O Aladdin nasceu lindo, perfeito, tamanho ideal, né? Se recuperam tudo, maravilhosos. Daqui a pouco, assim que a sua esposa amamentá-los e as enfermeiras, pediatras, instrucionários vocês com cuidados, já que é o primeiro filho de vocês, essas coisas assim são normas do hospital. Mesmo que caso vocês saibam como cuidar, mas elas vão ajudar vocês com qualquer dúvida, é só perguntar pra elas. Aí vocês vão preencher a ficha e já estarão liberados. Sim, claro. Aí eu tava mesmo preocupado como seria, já que não deu pra mim entrar. E eu tava com medo, porque, como se disse, tem muitos casos, né? Mas aí também que eles saíram, foi tudo certo. Chegamos. Sim, chegamos. Pode entrar, Sr. Park. Eu vou chamar a pediatra pra ela vir e auxiliar vocês melhor, tá? Olha esse ele é muito lindo. E ele é calminho. Olha, ele tá dormindo. O bebê lindo do papai. Não vejo a hora de você crescer. Pra me ensinar a jogar bola, dançar, cantar. Amor, eu sei que vai demorar, mas eu não vejo a hora. Não vejo a hora de ver ele dançando, jogando bola, jogando videogame, correndo pela casa, gritando. Ai, meu Deus. Um tempo depois, vocês já tinham tirado todas as dúvidas com a pediatra e feito tudo o que é preciso. Então, está vindo para casa. Amor, você já avisou os meninos que nós estamos chegando em casa? Sim, ontem eles estavam todos eufóricos, ansiosos pro nascimento. Então parecia que era o filho deles que iria nascer hoje. O JK não ficou nem um pouco babão quando descobriu que ia ser o padrinho. E você tinha que ver o trem louco, o Lando correndo pela sala de estúdio quando eu falei que os dois iriam ser padrinhos da igreja. Foi uma festa que só. Os outros meninos também ficaram muito felizes que serão padrinhos da casa. Ai, o meu bebê mal nasceu e já tá sendo amado por todos. Olha quem chegou em casa. Vamos conhecer o quarto novo da Aladdin. Vamos lá ver. Espero que ele goste do quarto dele.
Eu sei, Cine, mas. Ah, e a criança também tem essas coisas, né? Vai que, sei lá, depois quando ele cresce ele não gosta de alguma coisa, né? Este é o quarto da Aladdin. Agora, dorme um pouquinho aqui, meu menino do papai. Amor, vai descansar também. Pode deixar que eu tomo conta dele qualquer coisa. E aviso os meninos que nós já estamos em casa também.